Algum tempo atrás, quando eu era estudante universitário, meu amigo pegou um trailer emprestado de um amigo ou parente. Era grande e podia acomodar de 4 a 5 pessoas. Então tivemos esse grande trailer do nada, mas não tínhamos para onde ir. Eu e meu amigo procuramos outro amigo nosso e nós, como grupo, decidimos escolher algum lugar e fazer uma viagem. Todos estavam entusiasmados e assim que começamos a conversar, todos estavam cheios de ideias de destinos, uns mais legais do que outros. Confiamos no nosso amigo, que parecia ter um lugar muito bom em mente. A viagem correu bem. Nosso plano era dirigir na direção geral do local que nosso amigo recomendou. Foi muito divertido, já que não precisávamos depender de hotéis, nem nada parecido. Poderíamos comer e beber no trailer e ficar em paz. Era uma maneira barata de viajar pelo Japão. Poderíamos ir de um lugar para outro sempre que quiséssemos. Para nós, jovens estudantes universitários, foi uma verdadeira sensação de liberdade que não havíamos experimentado antes. Estávamos indo fundo nas montanhas, através das passagens montanhosas, você sabe, apreciando a paisagem, as exuberantes florestas verdes e outras coisas. Tomamos uma bebida na noite anterior. Na segunda ou terceira noite da nossa mini-expedição, partimos tarde. Não decidimos onde passar a noite. O seguinte aconteceu por volta das 22 horas. Queríamos ir nos desintoxicar nas fontes termais e ouvimos falar de uma no meio do nada. Seria a maneira perfeita de terminar a nossa pequena viagem. As luzes da rua eram poucas e espaçadas nas montanhas. E meu amigo estava dirigindo e meu único outro amigo estava deitado em algum lugar no banco de trás. Estávamos andando pela estrada escura quando, de repente, os faróis do carro iluminaram 2 figuras no meio dela. Eles estavam entrando na frente. Por que diabos eles estavam lá no meio da noite? Eu nunca vou esquecê-los. E você entenderá o porquê em breve. Havia uma mulher de meia idade segurando a mão de um menino. A mulher usava um cardigã e o menino parecia ter cerca de 2 ou 3 anos. Tivemos que desviar deles. Felizmente não estávamos indo muito rápido, mas rápido o suficiente para que fosse por pouco. O que diabos estava acontecendo ali? Não parece bom, pensei comigo mesmo. Tenho certeza de que meu amigo que estava dirigindo sentiu exatamente a mesma coisa que eu. Ele disse algo para mim. Hora estranha da noite para levar seu filho para passear. Sim, verdade. Talvez eles morem perto, respondi. Mas nenhum de nós via casas ou postes de iluminação há muito tempo. Não vimos muita coisa lá, para ser sincero. A navegação por satélite também não funcionava, mas funcionou um pouco em alguns trechos. Era literalmente apenas uma montanha, e ficaríamos nela até sairmos dela. Não havia nenhuma boa razão para essas pessoas seguirem nessa direção, na minha opinião era estranho. Continuamos indo e finalmente chegamos ao local de águas termais, que tinha um estacionamento para trailers. Não estava ocupado. Havia alguns carros e vans lá, mas não foi isso que nos pareceu estranho. As pessoas estavam em pé de guerra no estacionamento. Mesmo sendo tarde, havia muitas pessoas andando pelo local, acendendo lanternas. Todos pareciam estar procurando freneticamente por alguma coisa. Quando paramos o trailer, 2 mulheres vieram correndo em nossa direção. Elas nos disseram que uma criança havia desaparecido. Um menino de 2 anos havia desaparecido. Aparentemente, seus pais tiraram os olhos dele por uma fração de segundo, e naquele curto espaço de tempo, ele desapareceu. Meu amigo e eu nos viramos e algo clicou simultaneamente em nossas cabeças. A mulher de meia idade e a criança que vimos andando momentos antes. Chegamos aos pais traumatizados para ver a filmagem da câmera do painel. A mãe da criança desaparecida ficou perturbada quando confirmou que o menino era seu filho. Ela implorou que a levássemos até lá. Nós concordamos, claro, e eles pularam no trailer e acordaram o amigo que estava dormindo no banco de trás, que não tinha ideia do que estava acontecendo. Alguns dos outros que estavam no estacionamento seguiram atrás em seus carros. Nosso amigo lá atrás fazia muitas perguntas, mas não havia tempo para respondê-las. Estávamos todos confusos. Dirigimos pela estrada e as coisas não pareciam boas. Não havia sinal do menino. Quando dirigimos mais à frente, alguns minutos, meus faróis caíram sobre uma pequena figura agachada na beira da estrada. Era o menino desaparecido. Pisamos no freio e os pais do menino correram até ele. Ele estava visivelmente abalado. Ele chorava e chorou muito. Seus pais lhe perguntaram o que aconteceu, e ele disse que foi levado até aquele local e instruído pela mulher que o tirou do spa de águas termais. Ela saiu por uma brecha no mato e provavelmente voltaria em breve. Foi tão estressante, tanto os pais quanto a criança choravam de alívio. Nunca vi nada parecido antes.
Logo a polícia chegou e voltamos para o spa. A polícia solicitou a filmagem da câmera do painel e nós a fornecemos com prazer. Eles estavam tratando o caso como se fosse uma tentativa de sequestro, e realmente foi. Precisávamos recuperar o cartão de memória da câmera do painel, então a polícia pegou nossos dados e os policiais locais nos mantiveram atualizados sobre o caso. Quando nos ligaram para dizer que poderíamos recuperar o cartão de memória, nos contaram que a mulher que levou o menino havia sido pega. Eles nos disseram que a acharam em uma casa de madeira caindo aos pedaços no meio da mata. Quando entraram, a encontraram dormindo e o cheiro era quase insuportável. Havia um corpo em pedaços em cima da mesa. Era de uma garotinha da mesma idade do menino que achamos na beira da estrada. Quando prenderam ela, ela confessou o crime e disse que sentiu vontade de comer carne humana. Ela disse que crianças seriam mais fáceis e que por isso fez o que fez com a criança. A criança que encontraram em sua casa tinha sido morta dias antes. Ela simplesmente comeu uma parte do corpo da pobre criança e não gostou. Então deixou os restos em cima de uma mesa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A única coisa que uma pessoa dessas merece é a morte. É por conta de coisas assim que os humanos são o verdadeiro terror no mundo. Quando eu era jovem, demorava cerca de meia hora de bicicleta para chegar à escola. Havia um ônibus, mas o ônibus custava dinheiro, e eu não queria pedir dinheiro aos meus pais o tempo todo. Dinheiro era um assunto meio tabu em nossa família naquela época, então teria que ficar feliz em andar de bicicleta. O caminho para a escola era bastante simples. Era o norte para ir para tudo, e o sul para voltar para casa. Havia um rio fluindo no meio do caminho, de leste a oeste. Havia duas rotas que você poderia escolher. O primeiro percurso segue junto ao rio no lado norte, mas desse lado existe uma estrada nacional, por isso há muito trânsito. Mesmo à noite é um pouco perigoso. A outra rota ficava do outro lado do rio, no lado oposto da rodovia. Dessa forma foi muito mais tranquilo. Havia apenas algumas casas lá. Você também teria vistas panorâmicas mais agradáveis. Dava para ver as montanhas, os campos e, claro, a densa floresta. Se você fizer esse caminho à noite, é muito improvável que passe por um carro, uma pessoa de bicicleta ou qualquer pessoa. Havia rumores paranormais nessa rota. Algumas pessoas diziam que algumas coisas apareceriam nela. Literalmente não havia luzes nas ruas. A maioria dos alunos da minha escola evitou o trajeto no caminho para casa. Mas eu não. Eu passava pela floresta daquele lado com meu pai desde criança. Eu conhecia o caminho tão bem que, quando chegava tarde em casa, apagava as luzes da bicicleta e confiava apenas na luz da lua para me guiar. Era relaxante. Eu ouviria o som do rio. Havia uma parte muito legal da floresta, onde os galhos das árvores criavam um tipo de arco natural. Parecia ter saído de um livro de histórias e eu adorava. Na noite em que essa experiência aconteceu, eu estava voltando tarde da escola para casa. Participei de muitas atividades do clube, então não era incomum chegar tarde em casa. Já passava das 21 horas. Fiquei até tarde para falar com meus amigos. Alguém disse que um tufão estava chegando. Todos nós esperávamos que nossa escola fechasse no dia seguinte, então não nos importamos em ficar um pouco até tarde. A brisa quente estava forte, então decidi voltar para casa antes que o tempo mudasse e escolhi meu caminho habitual pela floresta, para o caso de chover. As nuvens pareciam baixas e cinzentas. Minha bicicleta tinha uma lâmpada alimentada por energia cinética, então se eu apertasse um botão, isso apenas tornaria a pedalada um pouco mais difícil, mas forneceria luz. Apertei o interruptor, mas a luz não acendeu. Acho que a lâmpada estourou. Então eu simplesmente continuei e corri para casa antes que chovesse. Estava muito escuro, mas meus olhos estavam acostumados com a escuridão e eu conseguia seguir em frente com confiança pelas estradas. Tive que diminuir a velocidade ao entrar na floresta. Ao entrar, senti que algo estava diferente. Fiquei com um pouco de medo da floresta naquela noite, algo que geralmente não tinha. Eu disse a mim mesmo que eu estava parecendo um marica. Eu apenas empurrei esses pensamentos para o fundo da minha mente e entrei na floresta. Os ventos contrários ficaram mais fortes à medida que eu passava, o que tornou a pedalada mais difícil. Eu só tinha que chegar em casa, no entanto. De repente, houve um cheiro estranho que foi acompanhado pelo vento. Cheirava muito mal. Então pensei ter visto algo subindo e descendo na escuridão à frente. Olhei para frente, intrigado.
e foi então que senti algo agarrar meu ombro esquerdo. Nunca tive medo da floresta, mas aquele dia mudou tudo. Pedalei o mais rápido que pude, soltando um grito. Meu coração estava acelerado. Fiquei apavorado. Coloquei alguma distância entre mim, de onde deixei a mão em meu ombro. Continuei andando, imaginando se realmente era algo sobrenatural, uma pessoa normal ou um assassino. Eu estava movido pela adrenalina. Juro que ouvi algo atrás de mim e não tive coragem de olhar para trás, embora houvesse ainda menos visibilidade do que antes. Felizmente, o caminho se alargou e ficou praticamente plano. Por algum motivo, gritei o nome do meu cachorro, e então pedalei visivelmente mais rápido. Atravessei a floresta e comecei a ver a visão das casas vizinhas. Ainda não tive coragem de olhar para trás e verificar se alguma coisa estava me seguindo. Quando saí da floresta, havia uma loja de conveniência do outro lado da ponte. Escolhi aquele ponto para olhar para trás e não havia nada me perseguindo. Senti minha frequência cardíaca diminuir. Tranquei minha bicicleta do lado de fora da loja de conveniência e entrei. E nunca fiquei tão feliz em minha vida ao ouvir o som da campainha de entrada. Fiquei ainda mais feliz quando vi que alguns amigos estavam parados perto do porta-revistas. Eles riram da minha cara e eu ri com eles. Fiquei com vergonha de contar a eles o que aconteceu. Um deles olhou para o meu ombro e depois perguntou: "Cara, o que aconteceu com o seu ombro? Está imundo." Olhei para meu ombro e havia algumas manchas nojentas. Imediatamente desabotoei minha camisa e joguei-a na bolsa. Todos os meus amigos riram e perguntaram o que diabos eu estava fazendo. Subi na bicicleta e fui embora. Quando cheguei em casa, minha mãe me perguntou o que aconteceu e por que eu não estava usando minha camisa. Eu disse que simplesmente esqueci na escola. O jantar estava pronto e eu estava morrendo de fome. Comi e estava comendo quando a clareza e a racionalidade chegaram. Fui ao banheiro e olhei a camisa, só para ver como se fosse uma marca de terra com sangue sobre ela. Fiquei com um pouco de medo. Então pedi para meu cachorro ficar no meu quarto naquela noite. Infelizmente, a escola não fechou no dia seguinte. O tufão não atingiu a nossa região, então tive que ir para a escola. Ótimo. Porém, graças ao meu melhor amigo canino, consegui dormir bem. E quando acordei, comecei a pensar que tinha criado uma cena do nada. Tomei café da manhã com a família, peguei meu guarda-chuva e fui para a escola. Escolhi o outro caminho para ir para a escola naquela manhã. Dei uma olhada na floresta quando cheguei à ponte e não parecia tão assustadora. Mas eu ainda não queria entrar lá. Naquele dia, durante o almoço, ouvi uma história. Ouvi algo que justificaria meus medos na floresta. Eu não fui o único que teve um encontro na floresta. Havia um menino na escola que entregava jornais. Ele era alguns anos mais velho que eu, mas minha irmã o conhecia. Seu trabalho era entregar jornais em nossa região e em uma pequena vila logo além da orla da floresta. Então, como eu, ele usava a floresta para ir e voltar da rota do jornal. Ele fazia essas entregas mais cedo, bem cedo. Ele saía de bicicleta às 5 da manhã. Ele atravessava a floresta como sempre e parou quando viu um corpo balançando no topo da árvore. Foi aqui que a minha história e a dele se cruzaram. Não acho que fui agarrado no ombro naquela noite. Foi o corpo que estava pendurado na árvore. Penso naquela noite com mais frequência do que gostaria de admitir, e hoje em dia não entro mais na floresta. Isso aconteceu perto do final de 2023, quando fiquei temporariamente sem teto. Sou uma mulher de 20 anos e sou deficiente visual, o que tornou toda essa experiência ainda mais assustadora para mim. Vou contar um pouco da história de por que fiquei sem teto. Então, eu estive no sistema de adoção por muito tempo e, desde que completei 18 anos, tenho realmente lutado para encontrar um lugar onde realmente me estabelecer. Depois de ficar pulando de um lugar para outro, acabei saindo dos cuidados de uma tutora, já que ela estava roubando meu dinheiro e pertences pessoais. Entrei em um programa habitacional específico para minha cidade e me mudei para um apartamento sem aluguel para o programa de 6 meses deles. Para encurtar a história, fui expulsa por motivos bobos, mas pessoais, então fiquei sem teto. Eu morava no pior lugar possível na minha cidade, havia muitos drogados, agressões de todas as formas, alcoólatras e psicopatas. Tenho inúmeras histórias dos 3 meses em que fiquei sem abrigo. Histórias que não desejo nem para meu pior inimigo, mas esta foi de longe a mais assustadora. Isso aconteceu cerca de 1 mês antes de eu encontrar moradia.
Eu estava saindo de uma pequena igreja onde um pastor trazia comida e roupas para os sem-teto. Depois de pegar meu sanduíche, encontrei um cara com quem já havia trombado algumas vezes. Ele me pergunta como eu estava e eu disse que estava bem. Ele me perguntou se eu queria tomar um sorvete com ele, já que estava quente lá fora. Concordei estupidamente. Eu tinha medidas de segurança em vigor, juntamente com armas legais de autodefesa, então estava bastante confiante de que poderia sair de qualquer situação potencial. De qualquer forma, sentei-me no banco da frente e ele começou a dirigir. Ele sabia que eu era deficiente visual, então começou a me dizer para que lado estava indo e em que direção estávamos indo. Norte, sul, leste, oeste, essas coisas. Acabei decidindo que não queria sorvete. Então ele sugeriu um McDonald's que ficava dentro de um JPS, que é um prédio de 10 ou 11 andares com hospital psiquiátrico e vários outros lugares aleatórios, incluindo um McDonald's dentro dele. Ele estacionou na beira da estrada e saímos. Segurei seu cotovelo, algo que os cegos fazem para não tropeçar ou cair. Entramos e eu precisava usar o banheiro, então ele me mostrou onde ficava o banheiro feminino e eu fiz o que precisava fazer e saí alguns minutos depois. Eu não conseguia encontrar ele e comecei a andar um pouco. Ele apareceu pulando, algo que me assustou. Eu ri e então entramos no McDonald's. Ele me perguntou o que eu queria. Eu disse Pepper, já que é meu refrigerante favorito. Ele perguntou se era isso e eu disse que sim. Então ele pediu 2 Peppers e ficamos de lado esperando nossas bebidas. Cerca de 1 minuto depois, nós os pegamos. E então nos sentamos em uma mesa. Ele começou a falar sobre a vida, sua ex-esposa e relações íntimas. O que eu imediatamente soube que era algum tipo de tática de manipulação estranha. Enfim, como ele continua falando coisas estranhas, o interrompo e pergunto que horas são. Ele me diz a hora e noto que o abrigo onde fiquei estava prestes a servir almoço. Então eu disse que estava pronta para voltar porque não queria perder o almoço. Ele disse que não poderia me pagar o almoço, mas eu o cortei e disse que não queria perder a chapéu, que era basicamente um culto religioso que eles faziam todos os dias antes do almoço. Ele concordou relutantemente e voltamos para seu carro. No caminho todo ele estava mais falante do que o normal. Ele começou a falar novamente sobre os mesmos assuntos e parecia muito nervoso. O tempo todo ele ainda me dizia as direções em que estava indo. Porém, como minha audição é bastante aguçada, percebi que o barulho de carros estava diminuindo. Perguntei para onde ele estava indo e ele disse que teve que tomar um caminho diferente porque estava muito trânsito. Eu sabia que ele estava mentindo. Eu sentia em sua voz. Pedi para ele parar. Tentei inventar que estava passando mal. Ele apenas me deu uma desculpa esfarrapada de que estávamos chegando. Eu sabia que era mentira. Tentei ligar para a polícia e ele deu um tapa em minha mão, jogando meu celular no chão. Eu não sabia o que fazer. Perguntei por que ele estava fazendo aquilo. Disse a ele para parar que ele estava me assustando. Ele apenas deu uma risada e me disse: "Eu sou assim há muito tempo e não tem como mudar o que você é." Eu não tive outra escolha. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi esperar ele dar uma diminuída na velocidade, abrir a porta e pular do carro. E foi o que fiz. Sem pensar 2 vezes, pulei do carro em movimento. A última coisa que eu vi dele foram seus gritos direcionados a mim. Me machuquei toda, sem saber onde sequer estava, mas percebi que ele não parou. Percebi que ele continuou seu caminho. Eu estava no chão gemendo de dor em um de meus braços, quando ouvi vozes atrás de mim e um carro parando logo ao meu lado. Primeiro saiu uma mulher correndo em minha direção, perguntando se eu estava bem. Eu expliquei tudo a ela e disse que sou deficiente visual. Ela me levanta e me leva até a beira da estrada e eu lhe conto com mais detalhes o ocorrido. Após isso, eles me colocam no carro e me levam ao hospital mais próximo, onde foi constatado que meu braço estava quebrado. Poucos momentos depois, a polícia chega e começam as perguntas. Conto a eles tudo o que sei. Eles abrem uma investigação e percebo o desinteresse deles no meu caso desde o início. Eles nunca foram atrás daquele cara e nunca foram checar as câmeras dos lugares em que estive com ele. Ele também nunca voltou à igreja desde então. É como se ele tivesse sumido do mapa. Isso é muito recente, mas a maneira como ele falou no carro dá para entender que ele já teve mais vítimas por aí. Eu só queria esse cara na cadeia. Eu não aguento viver com a possibilidade dele voltar para me fazer algo. Fui acampar com 6 amigos no verão passado.
Alugamos um pequeno acampamento nas montanhas. Foi um momento muito bom, na verdade. Soltamos fogos de artifício e fizemos um churrasco. Foi perfeito. Não há algo tão tranquilo quanto sentar-se e observar uma fogueira crepitante, não é? À meia-noite todos estavam bastante exaustos e decidimos que talvez fosse hora de dormir. Todos nós nos preparamos para passar a noite e não sei se fui o primeiro a ouvir, mas tenho certeza de que, antes do fim da noite, todos nós ouvimos. Houve um tipo baixo de gemido vindo de algum lugar no meio da floresta. Era baixo, mas foi um gemido extremamente perturbador e estranho. Se eu tivesse que definir uma idade, diria meia-idade e diria que o dono dessa voz provavelmente era uma mulher. Em alguns momentos, eu me perguntei se era um animal, mas havia algo tão humano naquela voz. Isso me convenceu de que não poderia ser de um animal. Claramente era humano. Havia uma certa tristeza na qualidade e tonalidade da voz. Foi bastante enervante. Foi estranho porque estávamos no meio do nada e não vi nenhum outro campista na área que contratamos. Lembrei-me de pegar lenha e pensar: bem, somos os únicos aqui. Não havia casas ou cabanas por perto. Eu não sabia quem poderia estar fazendo aqueles barulhos estranhos no meio da noite. O barulho durou apenas cerca de 10 minutos antes de simplesmente parar. De manhã, meus amigos e eu conversamos sobre o que ouvimos. Mais tarde, encontramos outro grupo ao redor do acampamento e perguntamos se eles tinham ouvido o barulho assustador. Eles disseram que sim. Esses caras eram mais velhos que nós e parecia que essa não era a primeira viagem deles para acampar. Quando falamos com eles, eles confirmaram que eram frequentadores regulares deste acampamento em particular. Mencionamos o som de gritos que ouvimos na noite anterior, e eles sorriram um para o outro com um olhar estranho. Do nada eles nos disseram o seguinte: a partir deste ponto, é como uma lenda urbana. Depende de você. Depende de quanta fé você deposita em nossas reivindicações. Mas já que você perguntou, acho que você quer saber. Isto aqui costumava ser um local para acampamentos infantis. Você sabe, acampamentos de verão. Já não é assim. Como você pode ver, o motivo disso foi um desaparecimento. Aconteceu em um acampamento de verão de uma escola só para meninas. Eles estavam aprendendo sobre silvicultura e natureza. Costumava haver muitos acampamentos por aqui. E algo mudou depois daquele dia. Os professores ficaram preocupados porque uma aluna desapareceu. Eles ficaram desesperados à medida que os minutos passavam. Esta história não tem um final feliz. Eles a encontraram pendurada em um galho de árvore. Os rumores eram de que a pobre garota era intimidada. Se os professores não perceberam o desaparecimento da aluna por algumas horas, duvido que tenham notado algum tipo de bullying. A professora que a encontrou aparentemente desistiu pouco depois. Ela não conseguia lidar com a culpa ou o choque. Eu me perguntei se tudo isso era uma manobra para garantir que jovens barulhentos com fogos de artifício não retornassem ao seu acampamento tranquilo. Mas aquele som era tão real e assustador. Nasci e cresci na cidade do México, mas meu pai e seu irmão, meu tio Andrés, nasceram em uma cidade que não fica a mais de 2 horas de onde nasci. Lá ainda estão seus pais, meus avós, que deixaram sua casinha no centro da cidade para irem definitivamente para uma cabana que pertence à família há gerações. Agora vivem do aluguel da casinha e levam uma vida muito tranquila, a poucos passos da floresta, nas montanhas. Meus primos, filhos do meu tio e eu gostávamos muito de visitar nossos avós. Nem tanto para meus pais, nem para meu tio. Eles viam isso quase como uma obrigação, mas nós adoramos. Além disso, a única maneira de ver meus primos era lá. Eles me levavam a todos os lugares e me incluíram em todas as suas atividades. Bem, aquilo que meus pais me permitiriam fazer, eles não me deixaram, por exemplo, acampar com eles. E eles faziam isso bem perto da cabana, a uns 200 metros, e meu tio sempre ia dar uma olhada neles para ver se estava tudo em ordem. Mas me disseram que não, ainda não, que quando eu fosse um pouco mais velho, que quando eu fizesse 10 anos eles me deixariam. Uma vez, há poucos meses de fazer 10 anos, pedi ao meu pai que me deixasse ir. Meu tio e minha mãe também lhe disseram para me deixar, mas ele disse não com determinação. Era como se fosse uma regra, disse que não tinha como fazer isso, que teria que esperar fazer 10 anos, como todos os meus primos tinham feito. Fiquei com tanta raiva que saí correndo e fui até os balanços que nossos avós fizeram para nós. Ninguém usava mais, estavam apodrecendo.
Subi no balanço e comecei a chorar com muita raiva. Pensei em ir embora, em fugir. Meu pai não me entendia. E você sabe que tipo de ideias as crianças dessa idade têm. Não sou o único que já pensou em sair de casa quando o repreendem ou quando não o deixam fazer alguma coisa. Então, com muita raiva, resolvi ir ver o que meus primos estavam fazendo. Fugi até o acampamento deles para ver como era, e aí eu lidaria com a bronca do meu pai depois. Eu fui para a floresta. Tinha avançado cerca de 100 metros, mas parecia muito mais, por causa dos pinheiros tão altos que cobriam tudo. Já fazia 1 hora que o sol se pôs completamente. O bom é que o cachorro dos meus avós, o anão, foi comigo cuidar de mim. Ele era um cachorro muito engraçado. Tinha o corpo de pastor alemão, mas as pernas eram curtas, muito curtas. Um dia, quando meu avô desceu à cidade, quando voltou, encontrou-o atropelado no meio da estrada. Ele o pegou, levou-o ao veterinário e pagou pela operação. Disseram-lhe que não ia voltar a andar, que devia sacrificar, mas o meu avô não se importou. Ele pagou tudo, levou para casa e, bom, alguns meses depois, o anão estava correndo pela cabana, como o guardião mais fiel que meus avós tiveram, e nós também. Ele sempre cuidou de nós. Éramos a família dele. Naquela ocasião, quando ele caminhava alguns metros à minha frente, entrando no mato da floresta, ele se virou para me olhar, como se me pedisse para não continuar em frente, e eu ordenei que ele continuasse, que caminhasse até meus primos. Quando vi as luzes da fogueira ao longe, fiquei aliviado. O resto da floresta parecia escuro como breu. Ouvi algo. O anão permaneceu imóvel. Ele se virou para a escuridão, para as árvores. Eu não carregava nada que pudesse me ajudar a ver algo. Algo começou a gritar entre as árvores, ali perto. E o anão ficou imóvel, agachado, como se esperasse, como se estivesse pensando se atacava, se latia, se corria em direção ao que estava fazendo aquele som. Pedi para ele ficar calmo. Ele começou a rosnar. Uma mulher estava chorando no escuro e pensei que algo poderia ter acontecido com ela. Corri em direção à luz entre as árvores, em direção aos meus primos, para longe daquele som, e o anão ficou para trás na escuridão. Cheguei gritando e meus primos inicialmente ficaram felizes em me ver, pensando que tinham me deixado ir até lá. Eu disse a eles que havia algo chorando na floresta. Eles ficaram em silêncio por um momento sem acreditar em mim, mas o choro então chegou até nós, e o anão se aproximou rosnando enquanto ainda olhava para as árvores. Ele ficou entre nós e a escuridão. Continuei vendo algo ali, algo que havia se aproximado. Um dos meus primos pegou uma lanterna e o anão na coleira e se aproximou das árvores perguntando se alguém precisava de ajuda. Parecia que alguém estava ferido, então ele mandou seu irmão e eu voltarmos correndo para a cabana para avisar que algo estava acontecendo, que alguém precisava de ajuda. E então fizemos isso. Fugimos, ouvindo o rosnado do anão, cada vez mais nervoso. Chegamos na cabana gritando. Meu pai ficou muito bravo. Ele me disse que conversaríamos mais tarde e ele e meu tio correram em direção à floresta. Ordenaram-nos que não disséssemos nada aos meus avós até que voltassem. Lembro-me de seus olhos cheios de raiva por eu ter lhe desobedecido. Encontraram meu primo e o anão seguindo o grito, perto do acampamento. Eles retornaram imediatamente para a cabana e disseram que no dia seguinte voltariam para buscar o que restava no acampamento. Quando estávamos sozinhos, meus primos e eu, minha avó, veio nos contar uma coisa. Algo que não sabíamos. Ela nos contou sobre Isidro, o irmão mais velho do meu pai, sobre quem eu não sabia muito porque morreu muito jovem, quando meu pai e meu tio eram apenas crianças. Ah, meu filho, minha pobre criança, disse minha avó. Ela nos contou que ele saiu quando tinha 13 anos, que ele sempre ficava cuidando dos irmãos quando eles brincavam por perto. Ele não gostava muito de subir para a cabana, como faziam todo fim de semana. Ele sempre gostou de estar na casa da cidade. Certa tarde, quando a noite começava a cair, seus irmãos foram procurá-lo. Disseram a Isidro que alguém estava pedindo ajuda na floresta, mas não conseguiram ver quem. Naquela época, os pais deles, meus avós, não estavam lá. Então Isidro pediu aos irmãos que esperassem dentro da cabana, enquanto ele foi investigar. Meu pai assustado e seu irmão ouviram e entraram na cabana, enquanto viam Isidro se afastando pela floresta. Passaram-se minutos, meia hora, e eles, nervosos, decidiram ir até a cidade procurar os pais. Felizmente eles os encontraram. Disseram-lhes que Isidro tinha ido para a floresta, que ouviram alguém chorando, mas que ele não havia voltado. Meu avô correu para procurá-lo.
Então ele voltou. Ele pediu que notificassem toda a cidade. Muitos homens e mulheres apareceram. Todos foram para a floresta, mas foi inútil. Nunca encontraram Isidro, embora o tenham procurado durante dias, semanas. Vovô recusou-se a perdê-lo. Com o passar dos anos, eles começaram a frequentar mais a cabana. Eles passaram mais tempo lá do que na casinha da cidade, até que finalmente foram morar lá. Disseram que se sentiriam melhor mais perto do Isidro, da sua memória, pelo menos da sua memória. Minha avó disse que algo levou ele, algo que mora na floresta, como se cobrasse uma dívida que a cidade tinha. Pouco depois soubemos que esta era uma crença local, não apenas da família, e não uma lenda como tal, porque naquela cidade as pessoas a consideram um dado adquirido. Meses depois, descobri o desaparecimento de uma criança, filho de uma família da capital, que passava apenas um fim de semana em uma cabana. O menino foi para a floresta e nunca foi encontrado. E então, só então. Meu pai me deixou acampar com meus primos desde então. Ele me disse que não tinha como me proibir de fazer algo que eu queira. Durante muitos anos, enquanto continuávamos fazendo isso, cada vez que o anão ficava calado, nos deixava preocupados. Aquilo me dava um certo arrepio, como se algo ainda estivesse lá nos observando, esperando que chegasse a hora de cobrar sua dívida novamente. Há cerca de 15 anos, minha mãe e minha prima voltavam para casa depois de visitar minha tia, que morava a 2 horas de distância. A viagem leva você pelo deserto e por algumas montanhas, mas há um atalho que você pode seguir para evitar o caminho da montanha. Isso reduz cerca de 10 minutos do tempo de viagem. O único problema é que o atalho leva você literalmente ao meio do nada. É uma estrada de 2 pistas sem nada por 50 quilômetros. Não há casas, luzes, nem mesmo aquelas cabines telefônicas de emergência à beira da estrada. Elas estavam dirigindo pelo atalho por volta das 23 horas, quando avistaram algo no meio da estrada. A princípio, minha prima pensou que fosse uma pedra ou algo assim. Então ela diminuiu a velocidade para contorná-la. Ao se aproximar, porém, ela percebeu que parecia ser uma mulher com longos cabelos pretos e o que parecia ser um casaco de tricô enrolado em volta dela. Ela estava agachada, de costas para minha prima. Minha mãe disse que achava que a senhora poderia estar com algum problema. Então elas pararam ao lado dela e perguntaram se ela estava bem ou se precisava de ajuda. Minha prima disse que a senhora se levantou e olhou para elas, depois soltou um grito agudo. Ela insiste que os olhos da mulher eram pretos como breu e sua pele pálida como um papel. Ela era muito magra, quase anoréxica. Eu até atribuo isso ao fato de estar no escuro e sua mente talvez pregando peças nela em uma estrada tão desolada. Mas mesmo assim, foi o suficiente para realmente assustá-la. Ela pisou no acelerador e saiu correndo dali. A senhora tentou persegui-las brevemente, mas elas a perderam de vista logo depois. Elas não pararam por nada, nem mesmo por uma placa de pare, até chegarem à próxima cidade, onde finalmente pararam em um posto de gasolina para pegar algo para beber e organizar seus pensamentos. Agora ela não passa mais pelo atalho, nem que apague, mesmo quando outra pessoa está dirigindo, e insiste em sempre pegar a rodovia principal. E esse é um dos motivos pelo qual acredito completamente na história delas. Trabalhar em um hotel não é o trabalho mais glamouroso do mundo. Na verdade, está bem longe disso. Mas quando precisei de emprego e apareceu uma vaga no hotel local, aceitei imediatamente. Eu tinha 18 anos e tinha acabado de terminar o ensino médio. Decidi não fazer faculdade porque estava fazendo o oposto de tudo o que meus pais queriam que eu fizesse na vida. Houve vários pequenos incidentes que aconteceram nos primeiros meses que achei desconfortáveis e nojentos. Homens dando em cima de mim, perguntando quanto custaria para eu passar a noite com eles. Eu trabalhava na recepção, mas tínhamos poucos funcionários constantemente, então fiz tarefas domésticas por cerca de 1 mês ou mais. Deixe-me dizer, foi realmente horrível as coisas que vi. Finalmente tive que dizer ao meu gerente que iria pedir demissão se tivesse que limpar mais um quarto nojento. Ele me garantiu que não seria mais necessário e que meu trabalho seria fácil a partir de então. Eram cerca de 2 da manhã durante uma intensa nevasca. Ninguém havia feito check-in por horas a fio.
e imaginei que o resto da noite seria igualmente calmo, talvez até silencioso. Mas ouvi a porta se abrir e a campainha pendurada nela tocou alto. Vi dois caras vestindo casacos grandes e pesados. Eles pisaram com suas botas cheias de neve e molharam toda a recepção. Eles estavam rindo de alguma coisa, mas pararam imediatamente quando me viram sentada. Seus sorrisos até desapareceram de seus rostos e eles olharam de forma estranha um para o outro. Eles caminharam lentamente até a mesa enquanto eu exibia meu sorriso falso de atendimento ao cliente e tentava o meu melhor para parecer amigável e prestativa. Eu estava cansada e um pouco preocupada. Eles não tinham reserva, então reservei para eles um quarto standard com 2 camas queen size. Achei que tudo parecia bastante normal com eles até que eles foram embora. Eu os ouvi começarem a falar sobre mim. Como eu tinha apenas 18 anos, imaginei que isso era apenas algo com o qual eu teria que começar a me acostumar. Então ignorei e continuei com minha noite normalmente. Eu estava lendo um livro para passar o tempo quando ouvi alguém entrar novamente. Era um dos homens que mencionei antes. Ele caminhou até a recepção e se inclinou sobre ela, chegando muito mais perto do que eu estava confortável em estar. Ele cheirava a cerveja e cigarro. Perguntei-lhe se havia alguma coisa em que eu pudesse ajudá-lo. Eu esperava que fosse algo simples e que ele voltasse para seu quarto o mais rápido possível. Mas a vida não funciona assim. Ele me disse que o ralo do chuveiro não estava funcionando no quarto e que precisava de alguém para consertá-lo imediatamente. Tentei ligar para a manutenção, mas é claro que eles não atenderiam. Eu educadamente disse ao homem que o mais rápido que alguém conseguiria consertar seria na manhã seguinte. Ele começou a ficar muito bravo, dizendo coisas como se fosse reclamar com meu gerente e deixar críticas negativas ao hotel. No momento em que ele realmente começou a gritar, decidi que talvez valesse mais a pena apenas dar uma olhada do que lidar com ele acordando todo mundo no hotel. Isso significaria ainda mais reclamações e possivelmente eu seria demitida. É verdade que não foi uma ideia muito inteligente entrar em um quarto sozinha com 2 homens, mas eu não estava pensando direito. Eu estava exausta e só queria que seu discurso terminasse. Foi uma decisão da qual acabaria me arrependendo pelo resto da vida. Ele me levou até seu quarto e pedi que ele e seu amigo esperassem do lado de fora enquanto eu verificava o ralo do chuveiro. Eles obedeceram e tudo parecia normal. No começo eu estava debruçada sobre a banheira e abri a torneira. A água corria perfeitamente bem. Gritei que estava funcionando normalmente, mas assim que comecei a me levantar, ouvi a porta bater atrás de mim. Eu me virei rapidamente e gritei, quando me deparei com o maior dos 2 homens parados no banheiro comigo. Ele me agarrou pelos ombros e me jogou contra a parede. Fique quieta ou tornarei isso muito pior do que deveria ser. Ele quase começou a rir quando disse isso. Comecei a gritar o mais alto que pude, esperando que um dos outros hóspedes me ouvisse. Ele soltou uma das mãos para cobrir minha boca. Com um dos braços livres, fiz algo que tenho certeza que ele não esperava que eu fizesse. Naquele momento, tirei minha arma escondida. Segurei-a não muito longe do lado dele e puxei o gatilho. Eu sabia que não tinha tempo para hesitar agora. Meus ouvidos começaram a zumbir loucamente. Ele me soltou e caiu no chão. Minha adrenalina estava bombando e eu mal notei a porta aberta e o outro homem entrando. Apontei a arma diretamente para ele e disse-lhe para ir embora, ou eu o mataria ali mesmo. Ele sabia que eu estava falando sério quando viu seu amigo sangrando no chão na minha frente. Ele nem disse uma palavra antes de sair correndo daquele quarto de hotel. Eu não tinha ideia se o cara estava vivo ou morto. Eu só tinha que sair daquele quarto. Saí para o corredor, deixando pegadas sangrentas atrás de mim. Pisei em sua poça de sangue ao passar por ele. Vários hóspedes estavam parados no corredor, querendo saber o que tinha acontecido. Uma mulher no quarto ao lado deve ter visto a expressão no meu rosto, porque ela imediatamente veio até mim para se certificar de que eu estava bem. A polícia chegou pouco depois, e a sala foi isolada. O homem foi levado ao hospital e, surpreendentemente, não estava morto e também não acabou morrendo. Uma investigação foi feita contra mim, mas a câmera de segurança mostrou provas. Fui atraída para o quarto pelos homens. Eles entraram novamente depois que pedi que permanecessem no corredor, e o áudio estava muito claro. Nunca fui acusada de nada relacionado ao tiro. O outro homem foi encontrado a apenas alguns quilômetros de distância. Seu caminhão ficou preso em um banco de neve. Ambos foram acusados. O homem que me encurralou no banheiro também foi acusado de agressão. Ambos foram condenados a 3 anos de prisão
e não receberam ordens de contato após serem libertados. Pouco tempo depois, larguei meu emprego e decidi me matricular na faculdade. Atualmente estou estudando inglês e espero um dia ser fluente. Se há uma coisa que posso aconselhar qualquer pessoa a fazer neste mundo assustador em que vivemos, é aprender a proteger-se. Isso pode salvar sua vida um dia. Sou muito grata ao meu pai ter me ensinado a atirar desde pequena e isso salvou minha vida. Trabalhei no McDonald's em meu primeiro emprego. Era 2017. O McDonald's em que trabalhei ficava em uma parte muito rural da cidade e na época funcionava 24 horas. Enquanto trabalhei lá, tive um chefe que era um grande idiota e sempre me obrigava a trabalhar no turno da noite. Eu realmente não queria, mas na época eu precisava muito do dinheiro e não tinha condições de não trabalhar. Portanto, eu realmente não tive escolha. Peguei o turno da noite pensando que não seria tão ruim assim. Eu não fui a única. Eu tinha alguns outros colegas de trabalho comigo. Eles preparavam principalmente a comida ou atendiam os pedidos dos clientes no drive-thru. Era eu quem estava no caixa anotando os pedidos das pessoas. Enfim, até às 21 horas trabalhei as primeiras horas normalmente. Depois das 22 horas, as pessoas começaram a chegar menos e a pedir menos também. Faltavam cerca de 15 minutos para o meu turno terminar e os outros trabalhadores já haviam saído. Eu estava começando a me preparar para sair quando recebi uma mensagem da outra pessoa que deveria trabalhar. Ele estava a caminho, mas chegaria um pouco atrasado. Isso significava que eu teria que esperar ainda mais. Eu estava no meu telefone navegando pelo Snapchat quando alguém parou em um caminhão azul no estacionamento do McDonald's. Era um cara velho, talvez com cerca de 40 anos. Ele caminhou até o balcão e eu educadamente perguntei se poderia anotar seu pedido. Poderia me dar uma batata frita e uma água? Eu disse a ele que o total era $1, e ele então enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de $50. Ele estendeu a mão como se quisesse que eu ficasse com ela. Fiquei um pouco confusa sobre por que ele me daria $50. Está tudo bem, senhor, mas é apenas um pedido de $1, você não precisa me dar 50. Não se preocupe, você pode ficar com o troco, ele me disse. Eu disse a ele que não podíamos aceitar gorjeta acima de $20. Assim que eu disse isso a ele, seu sorriso se transformou em uma carranca. Eu poderia dizer que ele parecia estar ficando muito irritado. Perguntei ao homem se ele estava bem, e ele me disse com uma voz muito furiosa para calar a boca, ou então ele me cortaria. Ele se inclinou em minha direção e pude ver que ele estava escondendo algo no bolso. Eu não conseguia ver o que era. Mas como ele disse a palavra cortar, imaginei que devia ser uma faca. Eu sou uma garota magra de 1,75 m, e esse cara tinha cerca de 1,90 m. Não havia como lutar com ele, mesmo que tentasse. Fiquei muito desconfortável neste momento e já queria ir embora. Graças a Deus, vi faróis se aproximando do McDonald's. Era o cara que deveria estar trabalhando depois de mim. Assim que o homem viu seu carro parando, ele saiu correndo pela porta da frente. Contei à pessoa que trabalhava depois de mim o que aconteceu, e ele se ofereceu para chamar a polícia por mim. Eu estupidamente disse não. Infelizmente não termina aí. Eu tinha saído do trabalho e estava no meu carro voltando para casa, quando vi um par de faróis aparecer atrás de mim. Parecia que estava me seguindo. Eu queria saber com certeza se estava, então fiz algumas curvas erradas propositalmente. Ele também fez isso e foi confirmado que realmente estavam me seguindo. Felizmente eu conhecia muito bem a área em que estava e sabia que havia uma delegacia não muito longe. Dirigi até a estação, estacionei e saí do veículo. O carro que me seguia passou lentamente pela estação e continuou dirigindo. Percebi que o veículo era exatamente o mesmo caminhão azul que o homem estava dirigindo. A razão pela qual ele parou de me seguir e continuou foi porque estacionei na delegacia, e ele não queria ser pego. Esperei cerca de 10 minutos e voltei para casa logo depois, certificando-me de que ninguém mais me seguisse. No dia seguinte, liguei para meu chefe e disse que nunca mais faria outro turno noturno. A irmã mais velha da minha mãe, minha tia, se casou jovem. Ela se apaixonou por um jovem de 18 anos quando ela tinha 16. Meu avô, por algum motivo maluco, aprovou esse casamento. Veja bem, isso foi há quase 50 anos. De qualquer forma,
Aqueles dois garotos malucos eram casados e estavam muito apaixonados. Eles tiveram uma menina que infelizmente morreu e depois um que sobreviveu. Ele foi amado, mimado e mimado pela minha família, porque quase morreu de uma doença e também foi o primeiro neto. O marido da minha tia, tio Bruce, era um homem maravilhoso. Ele amava minha família como se fosse a dele. Minha tia mais nova, Louise, e minha mãe juram até hoje que ele é o irmão que elas sempre quiseram, e não o irmão mais novo idiota que elas realmente têm. Meu tio mudou-se para o Golfo para proporcionar uma vida melhor para sua família. À medida que seu filho cresceu, ele piorou muito. Muito mimado, com 16 anos fumava, bebia e andava com as piores pessoas. Meu tio Bruce chegou do Golfo e ficou com o coração partido ao ver no que seu filho se tornou. Não sabemos o que causou isso, mas alguns dias depois o tio Bruce morreu de um ataque cardíaco fulminante. Ele desmaiou no banheiro e não pôde ser salvo. Na noite seguinte ao seu funeral, a minha família continuou a ouvir a sua voz. Parecia a dele. Ele estava a chamar o nome dos membros da família. Minha família ignorou isso. A dor do luto era maior do que parar e conversar sobre esse assunto. Mas a verdadeira coisa paranormal aconteceu 4 anos depois. Minha tia mais nova, Louise, tem um filho que tinha 3 anos quando o tio Bruce faleceu. O tio o adorava. Eles faziam uma brincadeira em que o tio puxava os dedos dos pés dele e depois fazia cócegas nele. Um dia, quando esse garoto tinha 7 anos, acordou da soneca da tarde chorando e absolutamente inconsolável. Ele ficava dizendo que o tio Bruce não parava de brincar com ele. Durante algumas semanas aconteceram eventos estranhos com esse meu primo. Ele ficava falando sozinho e uma das coisas mais estranhas era ele ficar andando pela casa repetindo o número 690. Eu não me lembro bem, mas tenho quase certeza que é 0 no final. Então um dia as coisas começaram a piorar. Um dia já era quase meio-dia e ele não havia levantado. Minha tia, então preocupada, foi até ele verificar, já que de costume ele acordava às 7 horas. Então minha tia chegou ao lado dele e deu uma cutucada no braço dele para ver se ele acordava. Ela ficou preocupada, pois ele nem se mexeu. Então em seguida deu uma sacudida nele. Foi aí que as coisas ficaram muito estranhas. Ele, num estado de raiva, deu uma mordida no braço dela que chegou a cavar os dentes na carne. Ele não soltava o braço dela de jeito nenhum. Foi preciso outra pessoa abrir a boca dele. Assim que ele soltou, ele se virou na cama e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Minha tia, muito nervosa, pediu ajuda em relação a isso, pois aquele menino não estava normal. Ele passou a dormir de dia e ficar andando pela casa de noite. Levou 3 dias para que um padre viesse em casa orar por ele. Quando o padre chegou, aquele menino era outro. Ele mudou completamente. Parecia ele de antes. Ele explicou para o padre que estava tudo bem, que ele estava apenas brincando de ser um sem-teto. Não fazia sentido nenhum isso que ele disse. Então, após tudo aquilo, o padre foi embora e poucas horas depois, ele voltou a ficar do mesmo jeito que estava antes do padre chegar. Porém, dessa vez, ele estava bastante raivoso. Ele jogava as coisas nas pessoas que chegassem perto. Aquele menino estava fora de si. Parecia que ele tinha sido possuído. Não teve jeito, minha tia precisou ligar para uma amiga muito religiosa. Ela já havia tentando ligar antes, mas ela não atendeu. Já eram 21 horas, era bem provável que ela não atenderia. Porém, graças a Deus, ela atendeu. No meio da ligação, parecia que algo estava cortando a voz dela, como se alguém tivesse querendo falar por cima. Eu já estava morrendo de medo de tudo que estava acontecendo. Eu tinha certeza que algo demoníaco havia possuído ele. Então, para nossa surpresa, ela disse que viria até em casa. Seriam 2 horas de carro até em casa. Ela disse que não tinha problemas e que estava ali para ajudar. Ficamos com ele na sala até ela chegar. Por enquanto estava tudo tranquilo. Ele apenas estava andando para lá e para cá contando. Um adentro, apesar dele parecer possuído por algo, certas horas ele falava coisas normais. Ele pedia água, comida, entre outras coisas. Enquanto ele estava bem do nada, ele mudava. Era como se transformasse em outra pessoa. Então Margot chegou. Eu estava com a porta aberta, virei de costas e mandei ela entrar. Já estava ventando lá fora, porém, quando ela iria botar o pé para dentro, veio um vento forte que fechou a porta na cara dela. Não acertou ela, mas assustou a todos nós. Ela enfim entrou. Estava tudo normal, ela chegou perto dele sem medo algum. Me lembro como se fosse hoje ele dizendo para ela que algo doía. Ela pegou, deu um beijo em sua testa, colocou um colar de cruz em seu pescoço e ele sorriu como se fosse o melhor dia da vida dele. Ela se virou, conversou com nós e disse que algo estava grudado nele. Era algo maligno, mas não tinha tanto poder. Por isso, somente com a oração que ela fez bem baixinho, ele retornou de onde não deveria ter saído.
A questão do número que ele repetia era a chave para o nome da coisa que estava grudada nele. Essa coisa estava tomando forma do meu tio Bruce. Ela disse que era por conta da lamentação pela casa, não aceitando sua morte. Ela disse que a gente precisava deixar ele descansar e que todos nos temos nossa hora exata de ir embora desse mundo. Após isso, ele mudou completamente. Era ele de novo. Ele brincava, sorria, fazia tudo que uma criança precisava fazer. Já nossa querida Margot faleceu 1,5 depois de ir em casa. Até hoje não sabemos o que seria da nossa vida, se ela não tivesse aparecido. Descanse em paz, Margot. Nós somos gratos a você todos esses anos. Obrigado por me permitir relatar esse acontecimento. Então, quando eu tinha 4 anos, mergulhei na Inglaterra. Meus pais decidiram se mudar para um lugar mais espaçoso devido ao nascimento do meu irmão. Então nos mudamos para esta casa. Era uma casa de 3 andares, incluindo o porão, e era muito antiga, com mais de 100 anos. Pessoas morreram naquela casa, mas não muitas, e também costumava ser um bar ou algo assim. Mas de qualquer forma, talvez depois de 2 meses vivendo lá, comecei a ter sonhos vívidos com um homem de cartola parado no meu quarto me contando piadas maravilhosamente engraçadas. O nome dele era John, então, de qualquer maneira, por volta do 5º mês, eu estava na minha cama cochilando quando ouço meu nome sendo chamado. Mas com uma voz sussurrando dessa vez, então eu me arrasto para me sentar e lá está um homem e um garotinho parados na ponta da minha cama sorrindo para mim. Eu estava paralisado de medo na hora e não conseguia me mover. Fiquei paralisado de medo de não saber o que iria acontecer. Mas felizmente nada aconteceu e as aparições desapareceram no ar. Cerca de 2 anos depois, quando eu tinha 7, acordei aleatoriamente descendo as escadas ajoelhado. Na beirada do parapeito da janela, gritei para minha mãe vir me buscar. Ela me perguntou o que aconteceu, mas eu não sabia responder. No dia seguinte, chego em casa da escola cumprimentando minha mãe. Ela me perguntou se eu tinha visto alguma coisa recentemente. Eu disse que sim, e contei a ela sobre as aparições e o homem chamado John, que me contava piadas engraçadas. Ela ficou ali boquiaberta. Naquele dia, ela testemunhou um homem de cartola andando pela nossa sala de estar, e ela simplesmente foi atingida pela memória perdida de um homem chamado John sem motivo. Meus pais estavam preocupados comigo, porque eu não dormia nem comia por causa das aparições e sonhos que continuavam voltando. Então chamaram um médico que recomendou um descanso bem merecido, que não funcionou de qualquer maneira. Meus pais ligaram para minha avó, que era uma mulher religiosa, e acreditava em muitas coisas, até mesmo para a África ela havia ido, para aprender sobre as culturas e religião deles. Ela viajou até em casa, foram cerca de 2 horas. Então me perguntou sobre o homem John sem saber de nada. Ela nos contou que John tinha um filho que havia morrido em casa e precisava ir com o pai para um lugar melhor e descansar. Então minha avó ligou para os amigos dela, e eles fizeram algumas coisas e o filho de John foi com ele. Eu não sei explicar certamente o que eles fizeram, mas foi como se eles tivessem libertado ele de algo. Eles não gravaram nada, apenas alguns fenômenos de voz que foram excluídos porque não eram vozes, apenas solavancos e riachos devido à idade da casa. 1 ano depois nos mudamos, e enquanto fazíamos as malas e começamos a ir embora, eu olhei para trás e lá estava o menino sentado no parapeito da janela. Ele olhou para mim e sorriu, e eu fiz o mesmo. Foi como se fosse uma despedida feliz. Além disso, enquanto estava na casa, coisas estranhas aconteciam, como moscas que vinham e pousavam na palma da minha mão e ficavam lá por muito tempo até que eu as afastasse. Elas não se mexiam, apenas ficavam ali sentadas. Também aconteciam com borboletas e mariposas. Eu e uns amigos moramos numa área bem agradável. Tenta imaginar aquele bairro suburbano típico, tranquilo, e todo mundo acostumado com a vibe isolada que ele passa. O último lugar onde você esperaria qualquer coisa acontecendo. Minha cidade irradiava aquele silêncio tranquilo que muitos de vocês já desejaram algum dia. Foi há uns verões atrás, e por mais que eu queira esquecer, isso nunca vai sair da minha mente. Meu amigo Chaz e eu sempre fomos daqueles que adoravam arrumar encrenca onde desce. Pensando nisso agora, não sei bem como justificar nossa atitude. Talvez fosse a nossa versão adolescente e rebelde. A gente morava na mesma rua e sempre se encontrava depois da escola, todo dia. Como nosso bairro só tinha casas enormes e árvores gigantes, nos dias de semana não tinha muito o que fazer, a não ser que quiséssemos ir até outra cidade. Na maioria das vezes, a gente acabava inventando nossa própria diversão. Na nossa vizinhança tinha uma mansão bem conhecida,
que estava abandonada fazia um tempão. Não era nada demais, todos da cidade tinham entrado lá. Os quartos estavam quase sem nada de valor e encontrar uma parede sem um monte de tinta spray era quase impossível. Era ainda mais macabro porque ficava bem na beira de um cemitério enorme. Pra gente essa mansão era tipo uma opção padrão, um plano B. Se não tivesse nada para fazer, a gente subia lá para fazer grafite, fumar e relaxar no telhado. E foi numa dessas noites. Era mais ou menos 3 da madrugada de uma quarta-feira e a gente tinha sido dispensado por umas garotas com quem tínhamos marcado de sair. Ficamos meio chateados, então pensamos em jogar umas pedras na mansão. Se a gente estivesse sóbrio, talvez a gente fosse mais cuidadoso antes de fazer algo tão burro. Mas era tarde, era verão e a gente nem ligava. Consegui convencer o Chaz a não dirigir. Estávamos meio bêbados. E depois de uns 20 minutos de caminhada, chegamos lá. Vigas se enrolando e pendendo, tijolos sujos, janelas quebradas, um clima bem obscuro, ainda mais àquela hora da noite. Sem aviso, o Chaz pegou uma pedra e jogou na direção da casa. Voou lindamente antes de arrebentar uma das janelas do quarto andar. Era difícil saber exatamente por causa da luz fraca da lua e dos postes ao redor, mas ouvimos o som ensurdecedor do vidro quebrando. Eu, animado, peguei uma pedra e fiz o mesmo, estourando uma das janelas do segundo andar. Acima do quarto andar da mansão tinha uma janelinha pequena, provavelmente um sótão. O Chaz me desafiou a acertar lá. Errei umas 10 jogadas antes de desistir. O Chaz pegou uma pedra e disse, olha isso. Ele olhou fixamente para o alvo pequenininho e lançou. Fiquei assistindo enquanto a pedra voou pelo ar e espatifou a janela do sótão. Ficamos lá parados por um segundo, admirando o que tinha acontecido. O Chaz estava prestes a pegar outra pedra quando, olhando ainda para a janela estilhaçada, viu um objeto escuro voando da escuridão e vindo em nossa direção. Pulei assustado, sem entender o que era. Olhamos para baixo e vimos a pedra que tinha acabado de cair na nossa frente. Era a mesma pedra que o Chaz tinha jogado. Dava para reconhecer facilmente. Ficamos lá em silêncio, meio assustados. Era muito tarde para crianças estarem fazendo a mesma coisa que a gente, mas era a única explicação que a gente conseguia pensar. Concordamos que devia ser um grupo de adolescentes querendo tirar uma com a nossa cara, ideia que na verdade nos animou. Devagarinho fomos até a porta da frente. A porta estava entreaberta, mas sempre ficava assim. Já fazia tempo que ela tinha saído dos trilhos e não fechava direito. Entramos, nossos olhos se acostumando à pouca luz e nossos narizes ao cheiro de mofo e madeira podre. Subimos as escadas, sem conseguir evitar o som da madeira se mexendo sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e estávamos parados no começo da última escadaria. Curiosamente, nunca tínhamos subido lá. A entrada para o telhado era do outro lado da casa e esse quarto deve ter passado despercebido por nós. O Chaz tomou a frente e eu fui atrás. A escada levava a uma porta de madeira pequena, que presumimos ser a do sótão. O Chaz colocou a mão na maçaneta, num movimento só, ele abriu a porta. Antes de eu ver qualquer coisa, fui surpreendido pelo cheiro que me fez dar uns passos para trás de forma instintiva. Era nojento, um cheiro de morte e podridão. Alguma coisa estava claramente apodrecendo naquele quarto. O Chaz cobriu o nariz e entrou. Eu estava mais hesitante, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que sozinho numa escada escura. O que vimos foi ainda pior que o cheiro. Nos deparamos com um quarto minúsculo, com um pentagrama branco pintado no chão. Tinha algumas velas apagadas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia vir daquela porta. Surpreendentemente, o quarto estava vazio. Cheguei ao meu limite. A situação estava me assustando de verdade e não conseguia mais ignorar o desejo de ir embora. Virei na direção da porta e aí vi. Olhei pela escadaria e vi 2 figuras encapuzadas olhando para cima, na minha direção. Xinguei e corri na direção do Chaz. Nesse momento, ouvimos passos subindo as escadas atrás de nós. Estávamos ferrados. Quando os passos se aproximaram da porta, eu já estava preparado para enfrentar quem fosse que estivesse ali, me preparando para brigar. Foi quando ele gritou, vamos embora, cara. Virei para ele e vi o Chaz metade para fora da janela quebrada, provavelmente no telhado. Foi quando vi a pior coisa da minha vida. Uma mulher toda de preto, já idosa, parada no canto. Aquilo não era humano, pois em um segundo ela desapareceu dali como se nunca tivesse estado lá. Eu juro que aquilo me deu uma dor de barriga na hora. Fiz o mesmo, e assim que pus o pé para fora, ouvimos a porta se abrir com força. Saímos correndo pelo telhado em direção à saída que a gente conhecia, sem esperar para ver se alguém ia atrás da gente. Se não fosse a gravidade da situação, não sei se teria coragem de fazer o que fiz. A escuridão quase não me deixava enxergar.
Um passo errado e a gente ia cair e se arrebentar lá embaixo. Segui o Chas bem de perto e chegamos na entrada do telhado, uma portinhola que dava para uma escada. O Chas tentou abrir, mas estava trancada do lado de dentro. Nesse momento, a gente ouviu uma voz forte lá longe. Eles foram por ali. Era a coisa mais assustadora que eu já tinha ouvido alguém falar. Sem pensar, dei um pisão na portinhola com toda a força, o bastante para fazer ela se abrir. O impacto me fez cair pela abertura, mas consegui segurar na escada e não me machuquei feio. O Chas gritou, vai logo, cara. Eu desci o mais rápido que pude, ignorando a dor na perna. Saímos correndo pela outra escadaria e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo para o cemitério. O Chas estava de boa, até rindo. Eu, por outro lado, estava tão cagado de medo que mal conseguia pensar. Nunca pensei que me esconder atrás de um túmulo no cemitério ia ser tão reconfortante. Eu e o Chas ficamos de olho, esperando que alguém viesse atrás da gente. Esperamos e quando achamos que estava tranquilo, vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas rondando a propriedade, procurando freneticamente embaixo de arbustos e árvores. Nos arrastamos para mais perto no cemitério, até ter certeza que ninguém ia nos ver. Pulamos a cerca do lado oposto e nunca mais voltamos para aquela casa. Só posso imaginar que a gente tropeçou em algum tipo de reunião ou ritual de culto. E aquela pedra que foi jogada de volta para nós. A idosa que eu vi parada. Sei lá, toda essa situação foi muito aterrorizante, pelo menos para mim.